relembrar o último conteúdo do nosso livro do segundo bimestre, que ficou um pouquinho aí sem a gente praticar. Nós temos que falamos sobre fatoração. Antes nós pegamos um número ou um polinômio e multiplicamos por outro polinômio e chegamos a um outro polinômio no final, tá? Então a fatoração significa eu te dar o polinômio e você achar dois fatores, dois números ou polinômios que multiplicando eu acho aquele polinômio. Então, antes eu te dava o fator para você chegar ao polinômio. Agora você vai ter o polinômio para você chegar a esses fatores. É como se fosse a volta do que nós aprendemos. Então, nós temos aí que a fatoração consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores, que é a multiplicação de fatores aí. Primeiro passo que eu tenho aí é o fator comum. Então, o fator comum é colocar em evidência. Evidência é aquele fator que repete nos termos. Eu tenho aqui dois termos, que é o 3x mais o 3y. Quem repete nos dois é o 3. Então, eu vou colocar 3 em evidência, vou abrir o parênteses, e cada termo desse eu vou dividir por esse 3 que eu deixei do lado de fora aqui, que é um dos fatores. Se eu pegar 3x e dividir para 3, 3 dividido para 3 é 1, sobra só o x dentro do parênteses. Mas eu ponho o sinalzinho que está aqui no meio. 3y, agora eu vou dividir para 3. 3 dividido para 3 é 1, e o y não tem outra letra aqui no fator em evidência, eu ponho ele dentro do parênteses. Antes, a gente dava esse valor aqui, que é o 3 vezes o parênteses, chegava a esse polinômio aqui. Agora, eu estou te dando polinômio para você achar os fatores. Então, esse no meio do 3 aqui, quando não tem sinal, significa que eu estou multiplicando. Então, são fatores. Outro que eu tenho é o agrupamento. Eu tenho um polinômio, só que eu não tenho fatores comuns em todos. Eu não tenho nada em comum em todos, mas eu tenho num grupinho e tenho em outro grupinho. Então, eu vou fazer por agrupamento. Eu vou colocar em evidência um grupinho e depois eu vou colocar novamente em evidência. Então, vamos ver, olha aqui. O 6x mais o 6y, eu tenho 6 em comum. Então, eu coloquei o 6 em evidência. Se eu pegar 6x e dividir para 6, sobra o x. Mas, se eu pegar o 6y, dividir para 6, sobra o y. Aí eu tenho um maisinho daqui. Os outros dois, quem é comum é o a. Então, eu vou colocar o a em evidência. AX, se eu dividir para a, sobra o x. AY dividido para a, sobra só o y. Ah, agora, desses daqui, eu tenho em comum o parênteses. Olha só, x mais y e x mais y, eles são comuns. Então, eu vou colocar em evidência esse x mais y. Quem vai ficar no ou, vai ser o outro fator, vai ser quem está do lado de fora. Olha aqui, ó, o 6 mais a, eu vou colocar dentro do parênteses, e o outro parênteses eu repito uma vez só. Lembrando que aqui no meio é vezes, não tem sinal nem de mais nem de menos, porque é fator, tá? Eu tenho também a diferença de dois quadrados. Antes eu tinha dois parênteses, um com mais e com menos, e eu multiplicava. Agora eu tenho dois fatores aqui. Qual é a diferença que eu acho para não colocar em evidência? Eu tenho que ver que eu não tenho fator comum. Eu tenho dois termos, não tenho fator em comum, aí eu vou ver. Se no meio é uma diferença e eu tenho o quadrado no primeiro termo e o quadrado no segundo termo, então eu posso abrir em dois parênteses. Só que um parêntese vai ficar com menos e outro parênteses com mais. E o que eu vou fazer para colocar os termos? Eu vou fazer a raiz do primeiro termo, então a raiz do A2 nesse exemplo é A. E a raiz do B2 é o B. Então eu vou repetir o A e o B, só que um parêntese vai ficar positivo e outro negativo. Não importa se o primeiro vem o menos e depois do outro parênteses mais, tá legal? E por último eu tenho aqui o trinômio quadrado perfeito. Quando eu tenho três termos, ou eu ponho em evidência, ou eu posso colocar em parênteses ao quadrado.
Se eu for ver, aqui eu não tenho um termo em comum nos três. Eu tenho A no primeiro, A no segundo, mas no terceiro eu não tenho A. Eu tenho B no segundo e B no terceiro, porém eu não tenho no primeiro a letra B, então não tenho termo em comum. Aí eu vou ver se eu tenho, eu posso fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Se eu consigo fazer, então eu posso colocar em parênteses ao quadrado. É o quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, eu vou fazer a raiz do primeiro a 2. Pego o sinal do segundo termo, então, olha aqui, esse é mais. E o outro exemplo é menos, então, dentro do parênteses fica menos. Pego o sinal do segundo termo. E faço a raiz do último termo, tá? A raiz de B2 é B. Aí você fala, poxa, professora, e esse 2AB? Quando eu faço a multiplicação desse parênteses aqui ao quadrado, naquela regrinha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, eu encontro esse 2AB. Então, ele não vai entrar dentro do parênteses. Porém, quando eu faço a multiplicação desses dois parênteses, eu encontro esse termo do meio aqui. Tá legal? Lá na nossa videoconferência, nós vamos desenvolver mais atividades envolvendo fatoração. Até lá!